Bom dia, meu amor. Vamos começar nossa aulinha de matemática? Vamos. A gente vai revisar novamente medida de comprimento, tá bom? Vocês lembram que é a medida de comprimento que a tia falou? Vocês lembram? Medida de comprimento é um instrumento que eu uso para o quê? Para medir qualquer coisa, né? Tem medida de tempo, tem medida de capacidade, tem medida de massa, que são as grandezas. Então, assim, o instrumento que eu uso para medir é chamado de medida, certo? Eu posso usar uma balança, tá vendo? Eu posso usar um copo, que é medida de capacidade. Então, o instrumento que eu uso para medir é chamado de. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. É chamado de medidas, ok? Nós vimos também que metro veio de uma palavra grega, não foi? Metron, que significa aquele que mede, foi? A tia falou para vocês também sobre isso. E que para medir comprimento, eu uso geralmente 3 instrumentos para medir. Eu posso usar a minha trena, que é usado por quem? Pelos pedreiros, não é isso? Ó, a minha trena, que é um instrumento que geralmente mede coisas grandes, né? Um prédio, eu vou fazer um terreno grande, vou medir com uma trena. Aqui a minha é pequenininha, porque é só para mostrar para você o que é uma trena. Mas existe trenas muito grandes, com 10 metros, 20 metros, dependendo da trena que vão usar, ok? Então, a tia Joseilda, ó, tem números, tá vendo os numerozinhos? Deixa eu botar assim para tu ver. Ó, tá vendo? Números. Pronto. Ela é pequenininha, só para amostra. Então, tem também o que? A fita métrica, que ela é usada por quem? Também pode ser usada por um pedreiro, mas geralmente é usada mais pelas costureiras. A mamãe deve ter uma fitinha dessa aí na sua casa, tá vendo? A mamãe deve ter uma fitinha dessa, que é a fita métrica. E tem também o metro articulado, que eu disse a você que parece com o quê? Com uma régua, né? Só que é uma régua dobrável. Ela vai se dobrando, se dobrando, se dobrando. E geralmente os pedreiros usam ela em coisas pequenas, em construções pequenas, porque ela só tem 2 metros. Então, não é usada para fazer construções grandes, porque ela só tem 2 metros de tamanho, essa régua, ok? Vimos também que temos o quê? Para eu medir coisas pequenas, eu uso o quê? A régua, ó. A régua tem uns numerozinhos, ó. Tá vendo? Então, quando eu quero medir uma coisa pequena, eu uso a minha régua, né? Se eu quero medir um lápis, se eu quero medir uma caneta, se eu quero medir um livro, ou um brinquedo, ou uma caixa pequena, eu posso usar minha régua, porque ela serve para medir coisas pequenas, ok? Nós vamos isso também. Nós vimos também que o metro tem um símbolo. Por exemplo, se eu for pegar, eu quero saber o tamanho, o seu tamanho. Qual o tamanho que tem Alicia ou Arthur? O que eu vou fazer? Vou pegar minha fita métrica, colocar do pezinho de Arthur até a cabeça, para saber qual é a metragem, qual é o metro que ele tem, qual é a altura dele. Então, eu faz de conta que Arthur tenha 1,15 m. Então, eu vou colocar 1,15 e vou colocar, ó, o símbolo do M, que é metro. Ele tem 1,15 m. Mas se eu for, por exemplo, aqui, ó, quantos centímetros tem essa régua? Ela tem 30 centímetros, 20. Aqui aí eu boto o 20, que tem aqui pequenininho, tá vendo? E boto assim o símbolo de centímetro, que é o C e o M. Lembra que eu falei para vocês que antigamente não existia instrumentos de medida, né? As pessoas usavam o quê? As mãos e os pés para medir, não foi? Pois bem, hoje a gente vai ver outra coisa diferente. Vamos lá. Se você fosse medir com a sua mão, por exemplo, a mesa da sua cozinha, quantas palmas de mão você iria colocar para medir a mesinha da sua cozinha? Depois tu faz isso para a gente ver, tá bom? Então, eu posso usar a minha mão, se eu não tiver instrumento, ela aberta, ou eu posso usar os meus pés para dar passada, para descobrir
quanto é a distância de um lugar para o outro. Eu posso usar os meus passos. Eu posso dar passadas pequenas. Eu posso abrir minha perna e fazer uma passada, duas passadas, para saber o tamanho que tem a distância da sala para o seu banheiro, por exemplo, da sala para a sua cozinha. Eu posso usar isso aí também. Na tarefinha de vocês de casa, tem uns problemas relacionados a isso, a lógica. A você contar aqui, ó. Por exemplo, tem um aqui que é assim, ó. Tem um menino na cozinha e tem um fogão bem longe, né? E tá perguntando aqui, quantos metros está do fogão? Embaixo do menino tem assim, como se fosse uma reguinha, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas você tem que contar a partir de onde o menino está. Então, do menino até o fogão, ele tem quantos metros? Aí você vai, conta lá e escreve, tá bom? Estão vendo também aqui que tem lá em cima uma menina e um menino? Tá vendo? E tem como se fosse uma régua, né? Uma régua em pé, assim, ó. Pra medir o menino e a menina, né? Quem é mais alto, o menino ou a menina aí? O menino, muito bem, né? Ele é mais alto do que a menina, certo? Na outra tarefinha tem assim. Observe os instrumentos que utilizamos para medir comprimento, certo? Eu faço o que para medir comprimento? Eu vou usar minha fita métrica, eu posso usar a régua e eu posso usar o quê? A régua articulada, que é essa que está aí também, ó. Então, eu posso usar para medir comprimento. Mas eu poderia pegar um copo e medir a régua com um copo de água? Não, não é isso. Porque o copo não é medida de comprimento, tá bom? É de capacidade. E vamos lá. A costureira usa o quê para medir a roupinha, para saber o tamanho da sua roupa? Ela usa uma régua? Pode até ser, né? Existe uma régua que é bem grande também, que também a costureira pode usar também. Mas ela usa geralmente a fita métrica, certo? E para o engenheiro fazer uma medida pequena, por exemplo, ele vai usar o quê? Uma régua, uma fita métrica ou metro articulado? Um metro articulado. Porque o metro articulado é usado também pelos pedreiros, pelos engenheiros, mas para medidas de coisa pequena, ok? Então, aqui, faça as tarefinhas que está no seu livro, que está bem fácil, certo? Você já aprendeu o que é, não aprendeu? Se tiver alguma dúvida, pede para a mamãe fazer o quê? Entrar na nossa salinha para te explicar novamente para você, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham um dia cheio de paz, tá bom? De alegria, tá bom? E de esperança no coração de que logo tudo vai passar e nós vamos poder estar juntinho na nossa escolinha, tá bom? Beijo da tia Joseilda para você. Fiquem todos com Deus, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau.